Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar aqui hoje sobre as empresas mais seguras para você investir na Bolsa de Valores. Lembrando, né, que o mesmo método utilizado para avaliar as empresas mais seguras no Brasil, ele pode ser utilizado para avaliar empresas americanas ou empresas em outros países. A segurança de uma empresa advém de alguns fatores que a gente precisa aprender a observar na hora que a gente vai fazer um investimento. Essa vai ser uma introdução a um tema um pouco mais técnico, é diferente do que eu faço aqui normalmente no canal, que eu tento simplificar alguns termos, porque a gente precisa, né, se aprofundar um pouco nesses detalhes, porque senão você vai acabar sempre ficando nessa superfície. Ah, Raul, não quero me aprofundar, não quero chegar nesse lugar, o que eu posso fazer? Se você não quiser se aprofundar, eu recomendo que você diversifique os seus investimentos por investimento em ETF. ETFs ali, eles são como se fossem pacotes de ações e eles não exigem um amplo conhecimento. No mercado americano é o que a maioria das pessoas fazem, né? Então, você compra ali 4 ou 5 ETFs e sua carteira está diversificada já em centenas de empresas e dá tudo certo também. Agora, quando a gente vai fazer stock picking, né, quando a gente vai fazer uma seleção de empresas interessantes para se investir, é preciso tomar alguns tipos de cuidado aqui para você não cometer esses erros ali. A primeira coisa que a gente vai precisar para fazer uma análise de uma empresa um pouco mais aprofundada é, de fato, abrir um site que tenha fundamentos dessas empresas ali para a gente poder trabalhar nessa análise com mais propriedade. Mas aqui a gente vai começar, então, na analítica da UVP, o site é gratuito, você pode acessar isso se você quiser. Tem algumas funções pagas, mas são a minoria. E aqui eu vou começar, então, com uma empresa que é muito famosa no Brasil, que é a Sanepar. A Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná, né? Ela é quem cuida da distribuição de água e do saneamento do estado do Paraná e de alguns outros lugares também, porque a empresa é muito relevante. A primeira coisa é, quando você pesquisar SAPR aqui, você vai encontrar 3 tipos diferentes de ações, né? As ações tipo 3, 4 e 11. Esses números no finais querem dizer o seguinte: primeiro, a 11 é uma mistura das duas, é um pacotinho com essa, são as ações units, né? A SAPR 4 são as ações preferenciais, a SAPR 3 são as ações ordinárias. Ordinárias aquelas ações que têm controle, a 4 aquelas ações que não têm controle. O mais interessante de você verificar isso aqui é verificar o tag along, é um direito que você tem de vender a empresa pelo mesmo preço que os controladores, caso a empresa troque de controle. Então isso aqui é um direito muito interessante, tanto é que a gente mantém ele aqui, ó, indicadores de governança, tá aqui já tag along 100%. Visto isso aqui, você pode ficar mais tranquilo, mesmo que você fosse investir na ação com preferência dos dividendos ou nas ações ordinárias, prefira sempre as ordinárias se você não entende o que você está fazendo, mas confere se tem tag along ou não. Tendo tag along de acima de 80%, você pode considerar bom. Eu não vou entrar tanto nisso aqui, porque o foco é a gente falar de algumas outras coisas. Esses indicadores de preço, eles são indicadores que frequentemente as pessoas vão conversar. Quando você olha o preço de uma ação, esse preço não quer dizer absolutamente nada, e aqui a gente vai observar então outros critérios. Aqui você está observando o PVP, preço pelo valor patrimonial, nada mais é do que quanto você está pagando para cada R$ 1 que a empresa tem de patrimônio. Então, a empresa tem um carro, uma sede, etc. ali, tudo isso põe os ativos daquela empresa, isso aqui é quanto você está pagando por esses ativos. Esse indicador estando em 0,88, o que ele significa, né? Significa que você está pagando 88 centavos para cada R$ 1 de patrimônio que a empresa tem, ou seja, a empresa não é oferecida de graça, porque se você simplesmente pegasse o que ela possui e vendesse, você teria um retorno maior que esse. Não é tão simples assim na prática, né? Porque é um patrimônio normalmente grande, mas a gente precisa considerar isso. Se você fosse montar uma empresa igual a Sanepar, sem os clientes, sem o contrato que ela tem, né, essa concessão do Paraná, você gastaria mais do que comprando a Sanepar hoje. Então, quando a gente vê um PVP abaixo de 1, a gente diz que a empresa está barata, né? Isso não tem a ver com segurança, não tem a ver com a empresa ser boa, não. Tem a ver com ela estar barata. E ela está barata por quê? Por ser uma empresa estatal. As empresas estatais, elas têm um controle muito maior por parte do Estado, que elas têm uma finalidade pública, de atender ao público. E assim, a gente tem que avaliar esse indicador aqui sempre de um ponto de vista mais crítico, né? Não é simplesmente uma promoção, a empresa precisa ser boa de modo geral. Tanto o PVP tá abaixo se a empresa estiver tomando prejuízo. E aqui a gente observa o PL, que é quantas vezes o lucro da empresa a gente está pagando aqui, 5,92 vezes o lucro por ação. Então significa o quê? Que em 5,92 anos, né, ou quase 6 anos aí, somente o lucro que essa empresa gera por ação teria pago o investimento que foi feito. É como se você estivesse comprando uma empresa que vale 1 milhão por 6 milhões. E aí, na verdade, 5 milhões e 920 mil. E aí, você teria ali em um período de tempo específico, né, você teria já a empresa gerando de lucro esse valor. Significa que eu distribuísse em dividendo? Não. Significa que ela gerou esse valor de lucro e que isso agora compõe, né, um novo patrimônio dessa empresa com o passar dos anos. Entendido aqui? Um indicador básico, né? Esse indicador é um pouco mais básico, acho que a gente tem uma facilidade maior de entender eles. E aí, normalmente, o que vai ser sua tendência, né? Se você é um iniciante, mas é versado em contabilidade, então você consegue, se você compreende indicadores de contabilidade, você vai tentar ir aqui no balanço, você vai olhar ali, né? Como que tá a margem líquida, como que tá o preço por EBITDA. Aqui você tem todos esses indicadores, você pode ficar brincando disso aqui o dia inteiro, olha o tanto, ó. Dívida líquida, enterprise value, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez corrente. Você vai aqui, se você é um grande entendedor, né, desses assuntos, você pode olhar isso aqui e você pode fazer comparativos também com outras empresas, né? Então você poderia comparar os indicadores
contábeis dela com uma outra empresa aqui, no comparativo de balanço. Isso aqui é uma novidade, né, que tem aqui no site, mas aqui a gente vai focar nisso aqui, que é o ponto talvez crucial para a gente avaliar se uma empresa é considerada segura ou não. Quando a gente fala de segurança, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer uma empresa lucrativa? Claro que quer. Uma empresa que dá prejuízo é mais segura que uma empresa que dá lucro? A empresa que dá prejuízo, ela tem um risco de insolvência. Toda empresa que dá prejuízo tem um risco de insolvência. Se ela não conseguir obter dinheiro no mercado, se ela não conseguir uma forma de conseguir esse crédito, ela vai falir. Então, em um mercado onde as coisas balançaram, uma crise se acentuou, a alavancada, como a gente diria, né? Ou uma empresa com prejuízos ali, ela teria um prograve. Alavancada quando se refere à dívida. Mas aqui, então, se uma empresa teve lucro nos últimos 10 anos de existência delas, em 100% dos anos, ela é considerada uma empresa muito segura, sólida. 10 anos de operação, lucro em todos os anos. Então, isso aqui a gente observa, qualquer indicador que você observar vai incluir isso aqui, olha só. Então, você vê ali 2014, etc. Isso aqui faz muito sentido, é uma forma de você se proteger. A empresa tem o tag along de 100%, ela é considerada mais segura. Por quê? Porque dentro de uma manobra onde um novo controlador vai assumir, você vai ter o direito de sair da empresa. Se a Sanepar agora passar para a mão de outro controlador, ela for vendida, eu não vou ser obrigado a continuar na empresa. O mesmo valor que ele recebeu pela ação dele, se ele recebeu R$10 cada ação, nessa nova troca de controle, eu vou receber os mesmos R$10 por ação. Se eu não tiver o tag along, eu não tenho direito de sair. Então, se ela passou para a mão de um controlador ruim, eu vou ter que ficar ali. E aí, não é legal. Então, importantíssimo direito de tag along. Não invista jamais sem tag along. É a mesma coisa que você não ter direito nenhum. É a mesma coisa que ter um sócio que ele pode vender a empresa e você ficar preso na empresa. E aí, a dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, quanto que a empresa tem de dívida e quanto que é o earnings before interests, tax, depreciation and amortization, né? Esse indicador que também é conhecido como LAGIDA no Brasil. Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. É quanto que a empresa faz ali de dinheiro no exercício mesmo, no lucro operacional dela. Ela poderia pagar a dívida, né? Com esse lucro operacional. Então, quanto tempo ela demoraria para pagar essa dívida? Que a gente está procurando é uma empresa que consiga pagar a dívida dela em pelo menos 2 anos ali. Ou seja, ela tem só 2 anos de alavancagem. Raul, mas não é normal se eu estiver devendo 2 anos do meu salário, né? Pois é, acima disso já fica um pouco mais complicado. Então, aqui a gente faz essa observação. Você consegue ver ali que ela sempre está mantendo aqui esse endividamento tranquilo. E aqui, principalmente, no que se refere à segurança, esse talvez seja um dos principais critérios, que é o segmento. Quanto mais necessária é uma empresa para o nosso dia a dia, quanto mais estável é um setor, mais a gente considera que esse setor é perene, ou seja, ele dura ao longo dos anos. Por exemplo, se você pegar a Bíblia para ler, né, lá na Bíblia já tinha banco. Então você vai ler ali e você vai pensar, pô, banco é um setor perene, tá durando pelo menos 2.000 anos esse setor. Tinha DVD na época da Bíblia? Não. Tinha Netflix na época da Bíblia? Não. Então essas empresas estão em setores um pouco mais arriscados, porque eles são mais recentes. Você que tem mais de 30 anos, quando você nasceu, a gente utilizava fita cassete para ver filme. Puf, botava lá a fita cassete, assistia um filme, era um quadradão, mostra aí uma fita cassete, que eu sei que tem jovens aqui que não sabem o que é isso. Você tinha que rebobinar, tá, gente? Você tinha que rebobinar. E se não pagava multa. Se não rebobinasse, pagava a multa. E se não devolvesse a fita na locadora, você não sabe o que é uma locadora, né? A gente ia lá e locava um filme pra assistir. Tinha uma sessão privada com a salinha ali, coisa interessante. Mas eu não pude entrar, porque eu não tinha idade. Então, você que teve sempre o sonho de entrar na salinha e descobrir o que tinha lá dentro, você sabe hoje o que tinha lá dentro, mas nunca viu, né, lá dentro. Você que tem menos de 30 anos. Não teve essa experiência. Não teve essa experiência. Quem teve a experiência de entrar na salinha, conta aí. Eu nunca entrei. O que tinha lá dentro? Conta pra gente. Aí, você tinha ali que alugar essa fita e levava pra casa. Logo depois, poucos anos depois que eu nasci, quando eu tinha uns 12, 13 anos, migrou pra DVD. Então virou um CDzinho ali que você botava o filme, pá, tinha que ter o filme. Quando todo mundo comprou DVD, veio o Blu-ray, que, cara, eu até hoje não entendi o que era o Blu-ray, porque pra mim era um CD igual ao outro, só que ele era diferente. Ele cabia mais, né? Ele era maior. O DVD cabia Mas a gente conseguia 4. ver filme de 3 horas antes do Blu-ray. Mas a qualidade era menor. O Blu-ray era 1080, o DVD era 720. Ah, então o Blu-ray, ele era só... 1080, Full HD. Entendi. Então o Blu-ray era o Full HD, eu não sabia, Exato. Desculpa. E aí, agora, a gente tem a Netflix. Então você viu que quando o setor é menos perene, a tendência é que ele se modifique constantemente. Por exemplo, a rede social de quando eu era criança era o MSN. Aí, quando eu virei adolescente, virou o MySpace e o Orkut. E quando eu fiquei um pouco mais velho, era o Facebook. Agora a rede da moda é o Instagram ou o TokTok. Tá sempre assim. Então, a gente pode dizer que a meta é um setor perene? Não, né? Tá trocando de mão toda hora. Ah, não, Raul, mas agora parou. Não sei, né? Não é o fim da história. A gente acaba percebendo que quanto mais perene é um setor, quando as coisas se fazem do mesmo jeito há muitos anos, a tendência é que esse setor seja mais durável. Faz sentido na cabeça aí de vocês que tá aí em casa? Na sua faz? O que a gente tá procurando, então, são esses 4 indicadores de segurança
segurança. A isso, né, eu dou o nome de diagrama do Cerrado, é uma parte do diagrama do Cerrado, que é a tese que eu explico dentro da UVP, mas isso aqui é o que você tem que analisar. Se você quiser tudo isso já feito, né, essa bolinha dos setores mais seguros, você pode simplesmente pesquisar pelas empresas lá na analítica, e daí se você me pagar um valor aqui, ou se você for meu aluno, você consegue ter acesso a isso aqui. E aí o que eu vou agora fazer? Uma coisa que a gente pode perceber também, olha só, vamos avaliar uma empresa agora que tem alguns indicadores muito positivos e outros indicadores menos positivos. Ela não é inviável para investir, mas você tem que sempre procurar esse tipo de coisa. Então não sei se vocês conhecem a Alupar, mas olha só, né, aqui no final, na analítica, a gente sempre fala sobre a empresa. Então ela é do segmento aqui de transmissão e geração de energia elétrica, né, em todo o território brasileiro. Então ela possui aqui uma coisa muito interessante, você consegue ver as plantas dela, etc. Trabalha num setor extremamente perene. E aqui você vai perceber uma característica da Alupar. Aqui o indicador de preço, vocês já aprenderam a avaliar, tal, não vamos focar muito nisso, mas aqui você vai perceber, olha, segmento de energia elétrica é perene? Pô, ninguém vai ficar sem energia, né, gente? Desde aí do Tesla, que a gente está utilizando energia elétrica, então já há muitos anos, então um setor completamente perene. Então aqui o segmento energia elétrica, né, um segmento completamente perene. A empresa tem tag along, ela tem lucros consistentes em 10 anos, só que olha, no diagrama ela ficou com requer atenção. E requer atenção não é uma proibição, mas por quê? Porque ela é menos segura que as demais empresas por conta do alto endividamento. Ela é uma empresa que tem um endividamento de 3,58, é um endividamento acima um pouquinho do que a gente considera, só que aqui ainda você poderia considerar a empresa segura porque os recebíveis dela são muito estáveis mesmo. E aí você teria algumas pessoas, por exemplo, como o Graham, que eles te diriam o seguinte, o Graham ele vai fazer uma outra conta, que eu estou te explicando as diversas formas de você perceber se as empresas são seguras ou não. O Graham ele te dizia que você nunca deve investir em uma empresa que tem um PVP acima de 1,5 e um PL acima de 15, aquele indicador que eu te expliquei anteriormente. E aí ele fazia um cálculo, né, que considerava qual o valor justo de uma empresa a partir desses indicadores. Então aqui a gente coloca a fórmula de Graham e ela é uma forma de saber se uma empresa é segura ou não dentro do patamar que ela está sendo negociada. Então não importa se a empresa é segura e se ela vai deixar de existir. Isso pro Graham, tá? Ele te diria, importa por quanto eu estou comprando. Exemplo, a empresa pode ser muito boa. Se eu estou pagando 20 anos de lucro dela antecipado, eu estou saindo de um bom investimento e estou entrando numa zona que eu preciso que a empresa tenha lucro durante muitos anos para ela ser interessante de se pagar. Então ele te diria para tomar esses cuidados já. Aqui a gente coloca o método do Bazin, é popular só no Brasil, né? É muito por conta do Luiz Bassi Filho, que é um dos maiores investidores de pessoa física do nosso país, e ele utiliza esse método. Então a gente coloca aqui também, mas o Graham ele fala mais sobre segurança do que o Bazin, que fala muito sobre recebimento de dividendos e tal. Então isso aqui vai fazer muito sentido. Você pode incorporar, pode fazer análise mais crítica de balanços, mas se você partir desse ponto, a tendência é que você acerte com mais facilidade. E aí a gente vai então observar outra empresa também do setor histórico muito importante, que é o setor de bancos, né? Vamos pegar, por exemplo, o Itaú da vida. Eu poderia pegar o BPAC aqui, que é o nosso parceiro, mas não vou, para não poder ter esse viés, né, de ter que avaliar a empresa que a gente tem um contrato. Então, vamos fazer uma análise de Itaú que eu achei um pouco mais sólida. Você vai reparar que os indicadores, ó, tá acima do que o Graham considera, o PL não, tá um pouquinho abaixo, mas quando você vai considerar aqui, olha só, ele não tem o tag along de 100%, né, tem o tag along acima de 80%, tá ok, mas você vê, segmento perene, banco não se avalia a dívida, né, porque ele vive de dívida, e o lucros consistentes aqui em 100% dos últimos 10 anos, um setor extremamente perene, uma empresa extremamente sólida. Se você sempre reparar, né, desse lado, ver a quantidade de anos que a empresa tem, a quantidade de tempo que ela está no mercado, o valor que essa marca tem, e esses 4 indicadores, a garantia que eu tenho, que eu te dou essa garantia, se o setor for perene, a empresa tiver lucros consistentes, a dívida for equilibrada e ela tiver tag along, a sua chance de perder dinheiro no longo prazo, ela não é de zero, mas ela tende a ser muito baixa. Então, respeitados esses critérios, se você fizer um backtest, como a gente chama no mercado financeiro, que é você voltar lá atrás e fazer essa análise nas empresas que já estavam lá, você vai sempre perceber que isso deu excelentes retornos. E se você brincar disso para ver se de fato deu excelentes retornos, né? Você pode vir aqui no simulador e, pô, vou lá, YouTube, né? Vou lá pegar, vou no YouTube 4 e aqui vou considerar um período de simulação, por exemplo, se eu tivesse investido R$100 todos os meses, reinvestindo os dividendos há 10 anos, 20 anos em Itaú, você vai perceber ali que você teria transformado o seu patrimônio, né? Então você teria tido uma rentabilidade gigante, mesmo Itaú sendo uma empresa já grande, né? Então se você respeita esses indicadores aí, a tendência é que você consiga, por exemplo, nos últimos 8 anos aqui, um desenvolvimento legal. Às vezes você vai querer dar porrada, né? Eu quero acertar a mosca, né? Mas o grande lance é você fazer essas escolhas de bons investimentos e ter ganhos dentro de determinado controle. Olha só, né? Imagina que com alguns anos aqui em Sanepar, a gente conseguiu por 969% de rentabilidade. Então, você pode brincar com essas coisas todas, faça essa avaliação. Esse é um bom jeito de começar a fazer essas avaliações. É claro que você pode ir muito mais profundo que isso, mas é um bom jeito de começar esses investimentos, começar a compreender isso. Não tenho paciência para fazer isso, se encaminha para os ETFs e para renda fixa, não inventa de mexer com bolsa, porque não é para você. A bolsa tem que ter paciência, porque senão
senão você vai arrumar problema, vai acabar perdendo dinheiro, não vai aguentar o longo prazo, é doloroso, né? Na teoria, longo prazo é lindo, na prática é muito doloroso. E se você quiser aprender mais sobre isso, eu tô aqui para te ajudar. Acessar uvp.com.br, clica em faça sua análise de perfil. Não só você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos que a gente tem, como você vai ter acesso a todas as aulas, a um acompanhamento semanal comigo, tirando suas dúvidas, vai ter acesso à nossa comunidade, que é a maior comunidade de investidores do Brasil, vai ter acesso a diversos sistemas que estão aqui para facilitar a sua decisão de investimentos, para facilitar a sua escolha, tá bom? Então vai lá, manda brasa, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo. É isso. Vocês devem estar me vendo aí com a cara meio de preocupado hoje, é que meu pai tá no hospital, então eu tô indo lá correr lá agora para ajudá-lo. Não queria deixar vocês sem vídeo, Raul, mas não ia deixar a gente sem vídeo, não. Eu tenho meus compromissos aqui, eu cumpro eles e aí depois eu resolvo as coisas importantes. Beijo para vocês, se puderem fazer orações aí, agradeço. Tchau.